Boa noite, companheiros, amigos. Vou ter que adicionar o... Boa noite, João. Boa noite, meu amigo Roberes. Quanto Muito, tempo? tempo passando. Muito obrigado por ter aceito o convite, né? Antes de mais nada, a gente chegou correndo agora, que a gente estava em Porto Seguro correndo lá, e aí veio para cá, mas deu tudo certo. Maravilha. Como a gente tinha combinado, né, a gente vai iniciar a live agora, dando 10, 15 minutos para você fazer um pouco de um apanhado do que foi você como empresário do Baby Body, né? Se aqui em 10, 15 minutos você pode fazer esse apanhado de maneira sucinta e produtiva. E depois a gente começa nosso bate-papo junto com as pessoas que estão participando, que estão entrando na live, tá bom? Beleza. Vamos aguardar das 19 horas, né? Para que eu acho que o Bom, pessoal. exato, exato. Vamos aguardar. Vamos ver nas pessoas que estão entrando aqui, as pessoas que tiverem, que quiserem se identificar de onde estão, porque alguns eu conheço, outros não, Não, quiserem se identificar. acabou de entrar aí agora o Heraldo, foi diretor da Baby Body, depois continuou desde a minha época lá, e o homem que até hoje está trabalhando com carneiro, é um homem que hoje mantém a luta aí. Heraldo está aí vendo a gente aí, está nessa live aí agora. Ótimo. Entrou Humberto, Bernardo, entrou o pessoal lá do Rio Grande do Sul, do Carneiro do Sul, entrou também aí que eu vi rapidamente, Marcas Cordeiro, deixa eu ver mais aqui. Fontes é um consumidor de. Se eu conheço, é o José Fonte Júnior, de Carneiro. Entrou Silvia, Humberto Bernardo. Humberto é do Carneiro do Sul? Não, não. Porque entrou o pessoal lá do Rebanho Santinês. Silvia Freitas, aí, Feira de Santana, sua conterrânea, João. Isso, amiga. Aurino Soares. Aurino. Aurino Fontes entrou. A marca Cordeiros, da onde é? Taquara? Taquara é onde, amiga, ou amigo? Por favor, se identificar aí. Da Paranhana. Humberto é o sócio do João. Ô, Humberto, hoje eu não vou matar ninguém não, viu, Humberto? Só foi naquela live que eu matei sem querer. Humberto é sócio do João, lá do Carneiro do Sul, faz parte da nossa associação também. Bacana. Alisson, Rio Grande do Sul, Marca Cordeiros. O Marca Cordeiro eu não conheço. O Marca Cordeiro é o quê? É distribuidor, é frigorífico? Por favor, se identificar, amigo. Aí, Lívia. Lívia, obrigado, amiga. Troy Cláudio Orel, Karine Contreira. Obrigado, Karine, pela força. E aí, à medida que as pessoas for fazendo alguma pergunta, já, a gente vai parando e vai. Para não... Ô, turma bacana, é a turma das antigas aí que me acompanhou muito. Aí tá todo mundo entrando aí, tá. Que ótimo. O Ricardo, meu Boa. amigo Ricardo Ibsen, obrigado por estar aí, amigo. Pois é, estamos chegando aí no ponto aí. Ricardo Delgado, pô, turma bacana, viu? Que legal. Muita gente boa entrando aí. Muita gente bacana mesmo, viu? Vamos esperar mais. Começar. Obrigado, meu amigo Ricardo. Obrigado, amigo. Luiz Vidal, grande abraço, amigo. Luiz Vidal, João Carlos Coré, Luiz novamente. É, turma boa aí, turma bacana. E aí, tá muito quente aí, feira? Quanto tá em Salvador? Tô pro Salvador, Ó. eu tô pro Salvador. Hoje. Tá, hoje fez sol bacana, dia bonito. Aqui em Itabuna tá chovendo, mas em Porto tava sol. Porto, Eunápolis, tava muito sol. Agora aqui em Itabuna tá frio e tá chovendo. Chovendo não, serenando. Rita Tapioca aí, obrigado, amiga.
Daqui a pouco, acho que já está quase que na hora da gente começar. 2 minutos. Cordeirinho, cordeirito com E. Não tem cordeirinho. Manu. Oi, Manu. Beijão grande para você, Manu. Olha o Desmond entrou aí. Desmond é das antigas. Muitas das antigas. Grande Desmond. Tem muitos anos. Beijo. Aniette, um abraço para você aí. Aí, Aniette. Aniette é a grande, é a responsável, viu, pelo início de tudo, de tudo do Baby Body. Com certeza. Lógico. Desmond é o homem da DAB. Não sei se ainda está na DAB, mas acho que está ainda. Desmond tem muitos anos que eu não vejo. Ele está na DAB. Grande Varela, amigo, comedor, aí é profissional, comedor de bode profissional, Varela aí, viu? Meu colega de mais de 45 anos. Aqui vai entrar uma turma aí profissional que adora comer um bodinho de primeira linha, viu? Faltou 1 minuto. Ó, o Lucas Pedro entrou aí também. Obrigado, Lucas. É chefe aí de Salvador. Tem uns restaurantes aí em Salvador. Bacana. Olha, Rodrigão, grande Rodrigo, meu filho querido. Seja bem-vindo. É, 19 horas, João. Pronto. Fique à vontade aí para começar a chutar a bola. Botar a bola no meio do campo. Pois é, vamos começar aí devagarzinho com falar um pouco dessa história, porque o Baby Body, eu diria que é muito mais do que uma marca. Na realidade, foi uma história em nossas vidas, né? Na vida da minha família toda, basicamente. E conheço a grande, realmente, incentivadora, quem batalhou, buscou tudo, foi a Aniette, de todas as formas, estudando, buscando alternativas para que a gente conseguisse colocar essa ideia em campo, né? Mas o Baby Body, vamos lá, vamos lembrar os anos 1993, a data de início da Baby Body. Foi uma coisa muito interessante, porque a gente começou a vislumbrar a possibilidade de trabalhar com... Eu sempre gostei da carne, e todo mundo, eu via a reação das pessoas de quando experimentavam um bom cabrito, um novo. Então, a gente deslumbrou a possibilidade de explorar comercialmente o corte de caprino e ovino, já que não existia ninguém trabalhando da forma que a gente ia propor essa forma de trabalhar. E foi muito interessante o quê? A gente fez a seguinte avaliação. A Bahia se posicionava como o maior rebanho de caprino do Brasil. Você bem sabe, Roberto. Desculpe aqui, eu quero a todos que estão entrando aí também falar que Roberes, aos amigos que estão aqui, Roberes é o dinossauro antigo, como eu dessa área do caprinovinocultura, responsável muito pela... Desculpe essa falha minha aí, mas eu acho que antes de falar de começar de Baby Body, tem que falar de você também, que você também extremamente responsável, batalhando até hoje nessa área, e a caprinovinocultura da Bahia e do Brasil tem muito que lhe agradecer também pelo estudo, pelo trabalho que você dedicou esses anos todos. Eu realmente estou fora da atividade desde 2013. Então, Roberto, obrigado. Nada. É um prazer enorme estar aqui trocando essa ideia com você, porque isso traz a gente a um passado, né, que o pioneirismo que nós tivemos, você também enfrentou as dificuldades do pioneirismo com essa atividade, os preconceitos que passamos de comer carne caprina e ovina, e que
E isso ainda perdura, talvez, por muita gente ainda, não é uma coisa fácil. Então, vamos voltar realmente do início, falar de 1993, quando a gente efetivamente iniciou a Baby Body. Aras Yukon entrou aí. Aham. Obrigado, meu amigo Norberto, amigo. E aí, ó, aí é profissional também do bode, adora aí, foi uma figura muito importante, devemos também a ele muito a atividade da caprinovinocultura na Bahia. Açúcar Cardoso aí, chefe também, entrou. Então vamos Isso. lá. Vamos lá, então, o que é que acontecia em 1993? A gente avaliava a Bahia como o maior rebanho caprino do Brasil e o segundo rebanho de ovinos também. E depois houve uma alternância entre primeiro e segundo lugar, alguns anos. Eu não sei, sinceramente, hoje como está essa posição. E o que é que eu vislumbrei? Eu tinha descoberto a mina, para mim, quando a primeira avaliação que houve, eu digo que houve um erro estratégico inicial. Que eu vislumbrei um panorama que a gente teria um rebanho enorme para trabalhar e que ninguém ainda estava trabalhando dessa forma que a gente queria apresentar para o público, que estava tendo nos testes iniciais, quando nós iniciamos, que haveria esse retorno, que era uma procura enorme. No início, a demanda era muito alta. Também era um abate pequenininho no início. Mas o primeiro grande problema, que eu diria assim, a primeira grande barreira, que eu diria que foi o grande erro estratégico da Baby Body como um todo, em toda a sua história. Que, sim, a Bahia tem o maior rebanho de caprino e o segundo de ovino do Brasil. Porém, não é chamado rebanho útil, o rebanho de abate, o padrão de abate. Você tem um padrão de sobrevivência dos pequenos produtores, do semiárido, e que eles convivem daquela forma e sobrevivem há muitos anos dessa forma. Então, quando o mercado buscava aquilo que nós idealizamos na Baby Body, o cabritinho novo, o cordeiro novo, o volume de oferta era muito baixo. Então, logo de início, era preciso que nós fizéssemos um grande trabalho junto aos criadores para que, primeiro, Fala. eles pudessem ofertar os seus animais na idade mais nova do que ele estava acostumado a vender. O pessoal antigamente só queria vender animal depois Eu de acho que 3, é 4, de 5 anos. João Dantas, entre João Dantas. E é interessante, né? Então, as pessoas só queriam desfrutar os animais para abate, animais acima de 3, 4, 5 anos. E isso é que causava o grande preconceito, porque uma carne de um animal velho, naturalmente, seja qualquer que seja o animal, ele sempre vai ter o problema de uma discriminação. Bom, vamos lá. Mas o Baby Body foi iniciado realmente em 93, fizemos um grande trabalho, a Aniette fez um estudo muito grande de aprofundamento de cortes. Ela foi para São Paulo, estudou todos os tipos de cortes que poderiam ser possíveis para a gente colocar no mercado. E assim fizemos. E realmente foi o pioneirismo. Junto com meu pai também passou a divulgar a carne caprina. Meu pai era também um consumidor, meu avô sempre também foi criador e apaixonado por isso. E vimos aí que teria a possibilidade de ter realmente uma atividade que nós chegávamos que ia beneficiar muito o pequeno produtor da região do semiárido. Nós íamos fazer um projeto, esse projeto Baby Body, ele iria beneficiar diretamente uma quantidade imensa de pequenos produtores que viviam da sobrevivência. E seria importante, a partir dali, integrar eles junto ao frigorífico para que ele possa ter uma condição de vida, de situação melhor, porque o caprino ele se adapta muito bem ao semiárido. Nós temos o ovino do semiárido também, você bem conhece isso, ele se adapta bem.
e estava na mão sempre de pequenos produtores. E aí, Roberto, e a todos que escutam, é o grande diferencial quando você sai para o mundo e você começa a avaliar o mercado mundial. Você começa a pensar, o Brasil tinha um rebanho enorme, é um dos maiores do mundo também. Porém, como eu falei no início, era um rebanho pequeno. Era um rebanho de desfrute pequeno, desculpe. O rebanho de desfrute é muito pequeno. O rebanho absoluto é muito grande. Então, essa foi uma dificuldade. Você viaja para o Uruguai, você bem conhece, você vai para uma Nova Zelândia, que é o berço, vamos dizer assim, o exemplo de criação, eu diria que Nova Zelândia e Uruguai, é totalmente diferente o formato do nosso. Primeiro, favorece a eles a estrutura climática, geográfica, e normalmente lá o pequeno produtor tem 5 mil cabeças. Um pequeno produtor lá, 5 mil cabeças. É normal ter 20 mil, 30 mil, e extremamente organizado. E nós tínhamos aqui uma estrutura de criação, apesar de existir associações ainda incipientes, ainda em formação, que viesse a elaborar o desenvolvimento dessa atividade. Então, era uma barreira muito grande para você mudar. E nós todos, assim, nós, o Baby Body, você também, sofreu muito com isso. Fizemos, em 93, iniciamos o Baby Body, operamos com a inspeção estadual. Foi bastante, vamos dizer assim, na época não existia nem parâmetro quando procuramos o Estado para montar uma planta frigorífica. A atividade era tão assim, incipiente, tão pequena, que não existia um padrão de planta frigorífica para abate de caprino e ovino. Tivemos que pesquisar o suíno e tal, e assim foi sendo feito. Um outro dado importante que ainda continua, que é o dado de consumo no Brasil. Nós temos a carne bovina situada aí, não sei como é que está hoje, mas é que eu saí, talvez 25 quilos por habitante ano. Não sei se muda muito, tá? Eu estou falando algo, mas não se muda muito, 25, 27, 28 quilos. Aliás, isso influencia muito, porque é 25 por habitante. O frango também, nessa faixa, 25. Então, os dois, o bovino, a carne bovina e o frango, ele vem numa atividade. Então, você tem um consumo per capita, vamos lá, de torno de 25 quilos. Depois veio o suíno, em média de 13 quilos de consumo per capita ano. Você aí vai para o peixe. Isso eu estou falando em número, vou repetir números de alguns anos atrás, mas no 6 quilos. E quando você chega na atividade do caprino e ovino do Brasil, 300 gramas. Olha, 300. Se você imaginar, se você der um salto de 300 para 1 quilo, eu não pensava em chegar, eu sabia que é difícil dentro do rebanho, mas se imaginar dizer assim, poxa, se nós conseguirmos mudar a configuração, se organizar a nível de Nordeste, a nível de Brasil, não estou falando só em Bahia, da gente pular essa atividade para 1 quilo, isso muda tudo, isso reflete muito no trabalho que eu fiz na área comercial. Então, o esforço comercial para colocar essa carne no mercado foi muito grande. Nós tivemos todo o processo de 1993, quando foi em 2004, com a entrada de um sócio, de uma entrada do Paulo, nosso amigo Paulinho, que está nos vendo aí, deu realmente uma cara nova, mudou completamente a estrutura do frigorífico novo, moderno, dentro das melhores, vamos dizer assim, equipamentos e condições da época. E passamos a ser CIF.
Então, a fronteira para o baby body ali agora, para a gente explorar, estava aberta, abriram-se. Você sai do mercado consumidor da Bahia e vamos para o Brasil. E fomos, mas sempre você, uma barreira, sempre enfrentando uma grande barreira. Quando o baby body passa a fazer uma demanda maior, quando ele passa a ser um frigorífico nacional, de inspeção federal, naturalmente você vai ter uma demanda de compra maior. E aí esbarramos no grande obstáculo da atividade. Rebanho. Você concorda com isso, amigo? Rebanho. Matéria-prima. Matéria-prima de qualidade. E virou uma faca chamada de dois gumes, porque você, quando sabia que o baby body buscava a demanda e faltava, o preço do animal para você comprar subia para a estratosfera. Era um negócio que inviabilizava. Então, era interessante. Quanto você mais comprava, mais abatia, o prejuízo aumentava. Sabe? E não conseguiu acompanhar o mercado. Quer dizer, a gente pensava em economia de escala. Exato. Ok. A economia de escala em grandes abates, ok. Mas a oferta do animal ao longo desses anos não acompanhou. Foi quando, em 2007, tivemos uma nova fase que me alentou, diria assim, para talvez a grande solução que a gente teria e que era o sonho da gente ter, que era a integração em grande volume. Quando entra a Riocon Agropecuária, fazer parte, com a experiência imensa do doutor Eduardo, Norberto, vindo realmente com um projeto que ele tinha tudo para mudar para melhor atividade, porque era a integração perfeita que nós sonhamos a vida inteira. Nós tínhamos sonhado com esse tipo de integração. E, mais uma vez, favorecendo o pequeno agricultor, melhorando a renda das famílias pobres que vivem no semiárido. E que ali seria a grande revolução para essa atividade, não só para melhorar a vida deles. Você tinha o animal, você tem a pele, você tem um leite, tem outras atividades que vão sendo desenvolvidas, tem a educação, sabe, o preparo, tem quando você oferece uma assistência técnica, você oferece recursos, você oferece condições de evitar que o homem do campo vá para a cidade grande. Pelo contrário, que os filhos dele retornem para que possa ter uma atividade, né, rentável, boa e que possa dar uma vida relativamente. E isso a Riocon Agropecuária fez fez perfeito. O modelo foi fantástico. Chegamos a ter 15 mil animais em confinamento, nós comprávamos na fase inicial com 60, 90 dias para fazer a terminação na Riocon, na área da fazenda. Tínhamos assistência técnica a todos os produtores. Fornecíamos o reprodutor de qualidade, que era importante. Você não vai ter uma genética boa, uma carne boa, se você não tiver um reprodutor, que esse era o grande passo que eu falei logo no início da conversa. Você não tem um rebanho bom de desfrute. E para se ter um rebanho de desfrute, você precisa de duas coisas essenciais. Um bom reprodutor, certo? Melhorar o seu rebanho, melhorar a qualidade do rebanho e melhorar a assistência. O caprino, apesar de ser um animal rústico, como falo, ele não é tão rústico, ele é extremamente frágil. Você sabe? O animal, quando nasce, ele requer um trabalho. Se ele não tiver uma assistência
quase que artesanal, eu diria, para cuidar dele, você perde centenas de cabeças, o que não acontece na atividade bovina. Eu diria que o boi é muito mais útil, a atividade bovina. Então, aquele projeto seria perfeito. Mas, infelizmente, nós temos uma outra barreira na área comercial também. Você está falando em criação. Só para ter uma ideia, eu fiz um trabalho no Brasil, nós chegamos a distribuir a carne de baby bode em 16 estados brasileiros. Cara, Amazonas, Rondônia, Rio Grande do Sul. Quando você imaginar, a gente botou baby bode, lá divisa lá com Mato Grosso, lá com Uruguai, Paraguai, a gente botou esse baby bode no Brasil inteiro, eu rodei esse Brasil inteiro. Eu ia em cada supermercado que a gente colocava, eu ia lá, colava, fazia uma atividade com as promotoras para divulgar a carne. E eu vou fazer um parêntese interessante aí, que quando nós passamos para operar no Brasil em forma maior, contratamos uma empresa de propaganda, de publicidade, para fazer um trabalho, melhorar a marca, renovação da marca, renovação todo, para melhorar todo o aspecto que o baby bode passou a ter um impacto, uma presença maior na mídia, em todo o espaço. Mas o que é que acontece? Aí diz, poxa, mas o nome bode, muita gente dizia, está acabando com o produto. Isso é muito engraçado, porque a gente ia para São Paulo, a gente ia para todo lugar, mas, poxa, que nome, bode. Bode é uma coisa, tá bom, vamos então, contratamos uma agência de publicidade, vamos mudar o nome. Tá bom. Rodou. Chegou no final e disse, não vamos mudar o nome, não. O baby bode ainda é o melhor nome. Isso foi algo que foi muito engraçado, porque mais que as pessoas de primeiro diziam assim, baby bode, mas isso foi feito um estudo, foi investido na pesquisa. Aqui não, tem uma pessoa perguntando, eu queria que fizesse depois, o que é que fariam diferente nos dias de hoje para corrigir. Eu vou finalizar, anote, por favor, isso, Roberto, se você puder, algumas perguntas aí, para a gente falar, porque realmente eu faria algumas coisas diferentes para corrigir. Mas a gente não tem a fórmula para resolver essa situação. Tá? Anota essa pessoa que está aqui, eu não vi quem foi agora, mas tem uma pessoa que ainda está aí. Acho que é do norte. Ok, mas é legal, eu queria responder isso aí. Mas vamos lá, então, o baby bode continua com o baby bode. Então, chegamos a um momento de distribuir, mas quanto aí vinha o projeto de terminação, que chegamos a ter 15 mil animais, ele não era suficiente e estava tornando a estrutura muito mais cara. Enquanto você chega numa propriedade na Nova Zelândia, a pessoa tem lá 10 mil animais numa propriedade, 8 mil animais, com, às vezes, sozinho, ele e a mulher tomando conta, com 3 cachorros treinados, com custo lá é tudo muito caro, e o cara coloca no frigorífico de uma maneira rápida, eficiente, animais perfeitos. As estações climáticas, as estações são muito bem definidas, então eles já sabem fazer. E nós não temos condições de, no nosso sertão, enfrentar essas estações que modificam muito. Isso é um grande problema. E é estocagem de alimentos que nós temos que fazer. Você é professor, você sabe bem disso, eu não estou aqui falando nenhuma novidade. Mas para que essa atividade voltada para caprino e ovino, o que é que eu diria que tem que fazer? Você sabe disso. A primeira coisa chama-se alimento. Alimento na hora boa e alimento nas horas difíceis. Então, a questão vem realmente da oferta do produto que não consegue atender. E o mercado, por possuir, vamos voltar agora ao consumo. Você, na área comercial, quando você tem 300 gramas,
Você está concorrendo na prateleira lá do supermercado, na gôndola, com a carne bovina. Quer dizer, concorrendo? Não. É uma carne de consumo usual. O carneiro, eu tenho amigos, a gente adora. O carneiro é uma carne sensacional. Até hoje, se eu pudesse, eu comia carneiro todo dia. E olhe que nós estudamos, todos, a Aniette estudou muito isso, a Aniette foi responsável muito por esse estudo. O que você pensar de forma de consumir o carneiro e o cabrito, nós tivemos. O que você imaginar, a forma, a idade, carne do sol, assim, do avesso, o que você imaginar, nós tentamos fazer isso. Para quê? Sempre buscar alternativas para oferecer ao consumidor facilidade de consumo. Eu trabalhei muita ponta, eu não fiquei só na ponta aqui da produção. Pelo contrário, quando o Baby Body cresceu, quando a gente foi para fora, eu fui para a ponta da venda. Eu precisava estar em contato direto com o cliente. E tinha 2 clientes. Um cliente é o supermercado. Porque é fácil você chegar, por mais você negocia, você conversa com o supermercado, ele está bom, eu quero 30 toneladas. Bacana. Ele fecha um pedido de 30 toneladas com você, uma carreta. E olha que para fazer 40 toneladas de carneiro e cabrito, pelo menos no Nordeste, na Bahia, era complicado. Mas a gente colocava lá. Agora, o grande trabalho é fazer que essas 30 toneladas vão para o check-out. Entende? Então, você tem que fazer um trabalho junto de promotora para divulgar aquela carne. Você tem que fazer um visual atraente para ele. E quando você está... E outra coisa, as perdas. A embalagem a vácuo, nós somos dos primeiros frigoríficos, na época, a colocar a embalagem a vácuo. A vácuo, qualquer pancadinha na carne, ele tira o vácuo, acabou a carne. Aí ele recolhe, lhe devolve para trocar a carne e você bota a carne. Não tem conta que consiga fechar nessa situação. Então, vamos assim, acho que já passou uns 15 minutos aí que você falou. Isso que eu já ia fazer esse adentro. Visto tudo isso que você colocou aí, João, até uma palavra mágica e ao mesmo tempo legal, que é pioneirismo. Isso é o custo do pioneirismo. Tudo que você falou aí, né? Os tempos eram outros, as dificuldades, era verdadeiramente um desbravamento. Tudo era novo e o novo era diferente, e o diferente era errado, e fazia o certo lá na frente, e o certo já não era certo, era errado, enfim. E esse custo, todo pioneiro paga esse custo, né? Eu já paguei outrora, você pagou na década de 90, depois pagou na década de 2000, e isso deixa dividendos, isso deixa frutos positivos, porque muita gente, João, não faz mais esses erros, ou alguns desses erros que você citou hoje. Agradeça a você, aos outros que antepassaram, né? Então ficou de lição para os frigoríficos. Hoje os frigoríficos, João, que fazem uma leitura hoje do mercado, pelo menos todos que eu converso, muito, muito fácil e muito leve, que é o quê? A escala, como você falou anteriormente, mas não a escala como vocês fizeram uma escala tentando agregar para si, porque vocês viram que era a única forma de vocês avançarem com qualidade e quantidade de matéria-prima para atender o mercado, né? E vocês agregaram todo esse serviço por trás, como você disse, o projeto da Rilcon, quando a Rilcon entrou, esse pioneirismo também desse projeto de integrar, agregar a qualidade de vida do produtor, a qualidade dos animais, enfim, tudo isso. E isso, como você falou, era uma escala, mas era uma escala que subia a escala e subia o custo junto. Ficava pesada a máquina só ia ficando pesada, né? Aí quando mais você pensava subir e tal, daqui a pouco era a questão da estrutura comercial, como você já estava em 16 estados do Brasil, e aí tem aquele custo que também era pesado, porque acho que você passou por isso, hoje algumas pessoas, alguns
alguns frigoríficos ainda passam no Brasil, mas é muito menor do que antes do início do ano 2000 e começo do ano 2000, que era o quê? A dependência muito grande com redes de supermercados. As grandes redes de supermercados, elas têm liquidez, elas têm uma disseminação muito boa de produtos, no sentido de colocação no mercado e de compra, mas elas também elas exigiam demais dos pequenos empreendedores daquela época, e eu passei por isso. O som, deu para escutar aí? Tá? Fugiu o som, não? Não, tá legal. É? Voltou. E para uma pequena empresa que ficava doida para entrar numa rede de supermercado naquele tempo, que só tinha 2 ou 3, em 90 para início do 2000, era aquele custo, né? Uma promotora, como você falou, era um custo alto para um supermercado, para ela ficar fazendo aquela logística interna no supermercado. A questão do vácuo era um problema. Hoje alguns frigoríficos fazem até termoequilíbrio e vácuo ao mesmo tempo. O vácuo não sai de jeito de maneira. Hoje, para sair um vácuo... É o vácuo incolhível, né? Hoje o incolhível... não sai mesmo. A qualidade do produto toma porrada e não sai. Né? Então, quer dizer, esse custo era altíssimo. Então, hoje a gente observa que tem 2 formas hoje no Brasil de se trabalhar os frigoríficos, os caprinos. Ou vai com a escala avançando e distribuindo numa cesta. Ninguém fica hoje mais em rede de supermercado. Né? Todo mundo hoje que trabalha com distribuidor, um pouco das cadeias de consumo grandes, como grandes churrascarias, e supermercados. Né? Às vezes até eles perdem supermercados, né? Porque tem uma espécie de uns contratos meio que dragonianos, que você sai do sistema e volta depois, não sei o quê, blá, blá, blá. Então eles até saem por conta desses contratos. O fato é que eles estão distribuindo muito bem os ovos na cesta, né? Para não ficar refém dessa situação do grande supermercado. Mas, de fato, esse pioneirismo foi que permitiu muitos donos de frigoríficos hoje pensar dessa maneira diferente hoje. Né? Agora, ninguém mais, inclusive alguns que eu estava vendo, que estavam tentando linkar essa questão da assistência técnica, que é importante para poder garantir a qualidade de matéria-prima, já deixaram isso no meio do caminho. Ninguém quer seguir mais com isso, porque isso é um custo muito pesado também para o frigorífico e responsabilidade. É bem verdade que o criador de ovino e caprino hoje, mesmo aqui no Nordeste, é diferente da década de 80, em termos de tecnologia. Hoje não é difícil você ver em uma fazenda alguém fazendo... Deixa eu só responder uma coisa, porque entrou aqui agora. Perguntou o que é que achava sobre a questão da algaroba. E a Riocon está aqui, ela respondendo aqui agora, inclusive, que ela continua produzindo o farelo, tá? Porque eu acho que o Wagner Cavalcante perguntou aqui, só interrompendo você rapidinho, porque esse é importante. Algaroba é fantástica. Algaroba, a ração contendo algaroba, que a algaroba, o projeto era a integração com a ração, o farelo de algaroba. E, como a Riocon respondeu aqui, eles continuam hoje produzindo ainda o farelo e produzindo a lenha também na algaroba, que é fantástico. Hoje o carvão que você tem da Riocon, muito bom, excelente. Mas entrou aí, por favor. Entrou aí o Luciano, que ele conhece lá de Minas, acho que já forneceu animais para você. Ele, inclusive, hoje é responsável da comissão da Câmara de Caprino e Ovino no estado de Minas Gerais. O Luciano entrou. Também entrou o dono do frigorífico lá do Piauí, é o Ricardo, que faz parte da associação. Também entrou o Porfírio aí do frigorífico Remanso, Cabra Bom de Remanso também, né? Também fazendo um trabalho bom lá em Remanso. Enfim, então voltando, o que é que acontece? Para resumir, hoje as estratégias dos frigoríficos hoje elas são mais simples, né? Hoje mais simples e sem muita responsabilidade, porque não consegue, infelizmente, agregar tudo isso para si próprio. As parcerias estão aí, os Sebrais estão ajudando, o Senar, os governos de estado, e tem mais mãos amigas nesse processo hoje, né? Tentando colaborar de uma forma ou de outra para que a coisa avance no sentido da plenitude do mercado para atender os frigoríficos. Mesmo assim, João, não é coisa fácil. Não é coisa fácil ainda não.
Eu tenho um amigo meu que é dono de um frigorífico aqui daqui de presidente da cooperativa, que é um frigorífico aqui hoje da Bahia. Ele disse que tem que ter sangue nos olhos, né, para enfrentar. Tem muita sangue nos olhos, e ele não era, talvez eu acho que foi até um fato legal. Ele, quando ele assumiu esse frigorífico há 4 anos atrás, ele nunca, quer dizer, nunca viu caprino ovino, não, mas não era da área, como nós éramos, né? Quando eu entrei em um frigorífico, eu já era veterinário, eu já estudava, aquela coisa toda, não era uma coisa diferente. Ele não, o caprino ovino era uma coisa estranha. Então ele entrou ele apenas era oriundo do sistema de cooperativismo de crédito. Deu uma fugida aí o som. Voltou o som. Deu uma travadinha aí. Mais tranquilo, continua. Né? Então ele disse isso. Então ele disse, não, eu não entendo nada. Ele entendeu que tinha que crescer no mercado, junto com o mercado, tinha que ter escala e tinha que fazer a questão da associação dos produtores junto com o governo do Estado. Como é uma cooperativa ligada muito à agricultura familiar, o governo do Estado, no caso da Bahia, deu muito bem, colaborou muito esse suporte com eles. E graças a Deus eles estão aí no mercado passando essa fase, né? Já a fase de consolidação como empresa frigorífica aqui na Bahia, no mercado. Já está em 4 estados do Brasil, ou 5 estados, salvo engano, e está avançando. O sistema cooperativista que eles montaram ajuda esse processo, né? Eles são oriundos do processo cooperativo, então isso ajuda bastante. Enfim, mas, concluindo, eu queria lhe dizer o seguinte, e perguntar ao mesmo tempo. Já dentro daquela pergunta daquele rapaz, né? O que é que faria diferente, né? O que é que faria diferente hoje para a coisa dar certo na sua função de antes e confrontando o antes e o depois, no caso, hoje. Você acharia que deveria ficar pequeno, focar em caprino, focar em ovino, focar caprino e ovino, ficar mais regionalmente? O que é que você acha? Ou a escala era condição sine qua non para um frigorífico, que era o caso seu, inspeção federal, tinha um custo fixo determinado, digamos assim, tinha que abater no mínimo um ponto de equilíbrio, 1.000 animais mês, sei lá, enfim. E aproveite a embalo e fale quantos animais você chegou a bater no máximo quando você estava com o CIF? No mês. Eu vou voltar um pouquinho antes de tudo isso aí. Uma coisa que foi muito marcante, que o Baby Body, na época, foi a grande, vamos dizer assim, o produto carro-chefe que a gente tinha na área de marketing e publicidade no início. Nós fomos o primeiro frigorífico do Brasil que fizemos a buchada de bode embalada a vácuo. Isso foi uma novidade, que buchada só achava naquelas feiras livres. Então, faziam nada, o nico de carneiro de bode e o sarapatel. Isso deu um impacto publicitário na época. Porque, imagine, você dizer assim, você comer buchada de bode, a pessoa chegar a comprar no supermercado, sem nunca imaginar, eu nunca imaginei em minha vida, eu mesmo, chegar no supermercado e comprar uma buchada de bode limpinha, perfeita, toda bem tratada e comer em casa. Essa era a revolução que nós pensávamos. Só que, amigo, o grande problema chama-se você fazer um sarapatel, fazer uma buchada, fazer costurar, é artesanal. Você, para produzir um abate, né, chegado de 200 animais, 300 animais dia, você fazer aquilo e transformar em buchada, o custo são muitas pessoas trabalhando para fazer um pacotinho de 1 quilo. Entende? Eu diria que é o carro, assim, é o que mais vendia, não ficava um produto. Só que ele tem um limite de preço. Não adiantava você colocar o preço que ele custava realmente ali, você tinha que fazer o bojo todo, porque tinha um limite. Primeiro, o supermercado não lhe comprava, ele impunha logo preço. Ele quer comparar o seu preço, era a grande questão, comparava com o frigorífico do Sul. Então, agora vindo para a sua pergunta. Você falou a palavra certa do caso aí. Frigorífico. Não existe frigorífico pequenininho ou frigorífico X. O frigorífico tem um porte mínimo para se ter
E o custo fixo dele é, quanto menos você produz, na realidade, não adianta. O custo fixo dele vai estar ali, você pode produzir mais, e não tem condição de você modificar isso. As exigências sanitárias de um frigorífico federal, mas são muito grandes. Não existe, lhe digo, humanamente impossível você manter um frigorífico federal com pouco abate ou pequeno, porque a necessidade de veterinário, de inspeção, as exigências da inspeção federal são enormes. Mudou agora com o Sisbov, né, que houve uma alteração aí, que facilita algumas coisas, mas é ainda o ponto de equilíbrio é a base de tudo. Você tem um custo, você tem a partir daquele custo ali que você começa a ter. E o que é que eu diria assim, para fazer tudo de novo? Eu acho que você teria que repensar, eu acho que tem que chamar os órgãos responsáveis pela inspeção, rever as burocracias que existem, são muito grandes, é muita burocracia mesmo, muita burocracia, você sabe disso, e isso atrasa todo o seu processo, todo o projeto que você quer para fazer a área comercial. Não adianta, você tem que pensar em são pontos bem distintos. Você tem a indústria aqui, a indústria ela compra o animal, ela vai buscar o animal no criador, e muitas vezes você tem que colocar o seu transporte, às vezes porque o pequeno criador ele não tem condição, então você já considera isso aí mais um custo. Você tem que pegar um caminhão para ir buscar o animal. Você tem o custo da indústria. Aí eu vou voltar aqui um histórico legal da indústria, que houve um baque muito grande na época. Você chegava, a pele de carneiro, vou lembrar bem, quando começamos em 1993, 96, custava R$ 15. Olha, bem puxando aqui a memória. Alguns anos depois, a média foi R$ 5. Você lembra disso? Foi um fator assim que Hoje deu é R$ 4. Hoje está 4, 5. Olha, E a pele de caprino é favor comprar. De R$ 1, R$ 2. Então você imagina que quando nós começamos, esse é outro fator essencial. Nós pagávamos a folha do frigorífico só com a pele, só com o couro do animal. Interessante isso. Como você falou, depois era grande dificuldade as pessoas comprarem o couro. Mudou. É outro fator aí que é extremamente, que isso afetou muito o ponto de equilíbrio dos frigoríficos no Sol do Rio. E você sabe que muitos que vieram, muitos saíram. Mas eu acho que hoje nós temos o que eu mudaria muita coisa, eu simplificaria os cortes, eu buscaria um corte, uma maneira mais fácil de chegar ao consumidor, uma maneira mais direta. Realmente, o supermercado é complexo demais. Se você escolher a rede que você quer trabalhar, ele tem que ser parceiro e não explorar você de uma forma gritante, exorbitante, como eles faziam, de explorar. Você sabe que está com uma quantidade na época de oferta, você tem o seu custo e você fala e diz, não, eu só pago 30% abaixo disso você vender aí 20 toneladas. E às vezes, pela necessidade de você fechar uma conta ou outra, pelo volume que você fechava. Então, o que é que eu diria? O que é que eu conduziria de forma diferente? Uma estrutura mais enxuta, sustentável, certo? Para refazer essa cadeia produtiva. E o caminho para o consumidor, sim, aí existe um formato que a gente tem que elaborar, tem que fazer uma coisa mais interessante e criativa. Hoje, com a facilidade das redes sociais, entendeu? Você tem muito mais facilidade. Hoje, você, com a rede social, você cria um canal de venda, um canal de comunicação muito legal. Ô, João, só para lhe dar uma... Teixeira, um abraço, meu amigo. Esse é o monstro daí, ó, chegou aí. Luiz, gente boa, Só para lhe dar...
Só para lhe dar uma noção da importância das redes sociais hoje em qualquer agronegócio, e no caprino ovino não é diferente, nós praticamente estamos há 1 ano e 7 meses que nós criamos um movimento chamado ABREACO, que é a Associação Brasileira das Empresas do Agronegócio Caprino e Ovino, e esse movimento ele tomou um tamanho tão grande, né, no Brasil, que hoje nós já temos praticamente uns 60, não vou falar número, vou falar percentual, mais de 70% de quem mexe com caprino e ovino está dentro da associação hoje, no sentido de processamento. Não só a empresa frigorífica, que é aquela que abate o animal e comercializa a carcaça ou corte, como também tem aquela que só faz abater para prestar serviço, e tem aquelas que só faz os cortes, como se fosse um entreposto. Ele tem até o animal vivo, manda para o frigorífico, abate, tem a marca própria dele, faz os cortes, tem todo um trabalho dele particular e de comercialização. Então, hoje nós temos gente do Acre ao Rio Grande do Sul, frigorífico pelo Brasil todo. E várias ações coletivas nós já estamos pensando em empreender, né? Inclusive, nós já estamos com um pensamento de implantar QR Code nas embalagens de todos os cortes caprino com a receita, né? Então, aquela paleta, ele pega o celular, ele lê ali, ele já faz, tem receita para fazer aquela paleta ali em casa, né? Como ele vai fazer aquela paleta. Por quê? A gente chegou à conclusão, João, também outro trabalho que a gente vem fazendo, que hoje eu estou mais na ponta, que é na parte de distribuição, de varejo e atacado. Em 3 anos eu estou muito na ponta do varejo, principalmente, entendendo melhor essa questão da relação com o consumidor final. E a gente tem observado que que o consumidor final, ele não aumenta o consumo dele, e a gente fez esse laboratório em Itabuna e Porto Seguro, em Itacaré, em outros lugares, Ilhéus, que ele não aumenta o consumo por falta de informação. Só por causa disso. É aí que a rede social ajuda. Falta de informação. Ele gosta de caprino, já comeu o cabrito ou cordeiro em algumas vezes atrás, não tem um consumo regular porque não tem esse produto de forma regular para venda, para comercialização, né? E aí o que acontece? Ele já vira até degustadores profissional. Por quê? Sabe que qualquer coisa com corte. Só para dar um exemplo aqui, João. Quando um determinado consumidor vai à nossa loja e compra um corte, primeiro ele chega lá para comprar carneiro. Eu digo, só tem carneiro aqui, meu amigo. Brincando com ele. Mas tem 20 tantos produtos. Quando você diz, tem paleta assim, pernil, tem picanha, tem hambúrguer, tem espetinho, tem buchada, tem sarapatel, tem, enfim, carne do sol, tem isso, ele fica doido. Aí ele perde o chão. Ele não sabe nem mais o que vai levar para casa. Eles vêm na cabeça. Ele veio na cabeça dele para comprar um produto. Quando eu botei essa cesta na frente dele, ele ficou zoado. Disse, agora eu já não sei mais o que eu vou levar. Aí a gente começa já a trabalhar ele, né? O que é que ele quer fazer com aquela carne? Cozinhar, ou assar, ou churrasco, para poder a gente entrar na ideia dele. Uma vez entrou na ideia, a gente sugere aquele corte mais apropriado. E aí, mesmo assim é o suficiente? Ainda não é o suficiente. E aí o que é que a gente faz? Mas a gente já identificou qual produto ele quer levar para casa e qual o fim, o objetivo que ele quer dar àquele culinário, àquele produto. Mas, antes dele chegar em casa, ele já recebeu no WhatsApp dele, no mínimo, 2 ou 3 receitas para fazer aquele corte que ele está levando. Em vídeo. Em vídeo. Aí, resultado, ele chega lá e já recebe. Além de você criar uma fidelidade, melhorar seu relacionamento com o consumidor e fornecedor, você já agregou serviço e produto junto. Outro lado da questão, o consumidor, a memória gastronômica do consumidor brasileiro é frango, boi, boi, frango, frango, boi, boi, frango. Instantâneo isso, né? Esse exercício mental é instantâneo, automático, né? Porque sempre foi assim, desde pequeno até a fase adulta, ele não vai mudar da noite para o dia. E com a vida corrida, às vezes ele esquece. Então, outra coisa muito importante, a lembrança. Então, por exemplo, na minha linha, só em Itabuna, eu tenho quase 4.000 consumidores em forma de linha de transmissão de WhatsApp. Né? Então, todo dia eles recebem uma receita culinária de um determinado corte de cabrito. Uma receita de algum chefe do Brasil
que faça algum prato culinário. E tem milhares de chefes, milhares de receitas no Dr. Google por aí. E aí o que acontece? Muitos vão na minha loja dizendo, Alberto, vim aqui porque eu lembrei, por causa do seu toque lá no WhatsApp. Porque se eu não lembrar ele, é capaz de passar 30 dias sem pisar na minha loja uma vez. Sim, sim. E na minha loja ele tem que pisar no mínimo uma vez e fazer um ticket médio, uma compra mínima de R$60. Se eu conseguir botar 500 consumidores por mês comprando R$60, são 30 mil. 30 mil viabiliza a loja. Tá certo? Então, essas são as metas. Só que eu não quero ter quinta, eu quero ter 10 mil pessoas no meu banco de dados para consolidar 600 clientes. E botar esses 600 clientes para comprar 100, R$200 por mês. Né? Se ele for comprar um carré francês, ele já superou os R$100. Né? Porque um quilo de carré francês é no mínimo R$96, R$98 na loja da gente. Então, o que acontece? Essas estratégias são estratégias que têm que ser feitas, porque o consumidor ele quer ter um relacionamento mais próximo com o consumo da carne de cabrito e cordeiro. O outro porém também, que é a questão do você falou aí, que vou puxar para você, do preconceito. Muitos também não sabem o que é o cabrito e o que é o cordeiro. É outra luta que a gente faz também, que a gente está defendendo aqui no Nordeste, que é a questão do cabrito. Não consome um pelo outro, essa estratégia é errônea. Eu sempre brinco com o pessoal da região sul e sudeste, que eu digo que o ovino ele já está andando no asfalto. E o caprino ainda está no estado de chão. Inclusive, a Cristiane colocou agora aí, ela acabou de falar, a Cristiane, que é muito difícil você achar carne caprina nos restaurantes. Ela acabou de postar isso aí agora. Pois é. E aí aqui a gente tem consumidor, porque o que a gente precisa? Mesmo a gente tem aqui no sul da Bahia, que é diferente da região de semiárido, em termos de consumo, a gente tem consumidores aqui que só o consumidor de cabrito, pelo menos uma meia dúzia que eu tenho por aqui, eles vêm para a loja pedindo um cabrito. O consumidor de cordeiro, ele consome o cabrito. O consumidor de cabrito não consome o cordeiro. Pelo menos uma dúzia de clientes que nós temos é assim. Eles são muito reticentes ao consumo. Eles até aceitam comer o cordeiro, numa possibilidade de não ter, mas não vai ficar muito contente, não. Mas o de cordeiro, não. Ele come qualquer coisa que a gente procura até brincar com nossos clientes, dizendo, vamos fazer uma experiência. E a gente faz muito essa experiência com ensopado, porque é um corte de mix de corte, né? Do animal. E a gente diz, leve o cabrito, depois leve o cordeiro. Leve o cordeiro, depois leve o cabrito. Agora não faça misturado, não. Faça os dois separados. Eu vou interromper, que você tocou agora no meu ponto fraco. Na carne, vou falar do consumo. Chega salivando aqui, vontade de comer um cabrito, um cordeiro agora, um cabrito principalmente. Olha, eu adoro o pernil de cordeiro, pernil de cabrito, maravilhoso, paleta, filé, carré francês, mas o meu fraco, eu vou contar para você aqui agora, de verdade, que chega, eu fico assim, com meus olhos ficam brilhando, que é um ensopado de cabrito bem feito, com bastante caldo, com batata, aí você serve ele com uma farofa de cuscuz e coloca ovo frito junto disso. Não tem igual. Cara, para mim, nada supera na culinária. Não adianta, pode vir com... Só fazendo um intervalo aqui, porque talvez vai encerrar a live, porque é 1 hora o Instagram. Aí nós vamos ir para a segunda etapa. E me parece que houve um equívoco entre a gente aqui, só falta 28 segundos, que a gente tem que gravar. Eu não sei se era para você ter aceitado quando eu iniciei a live, e não o contrário. Então, eu vou tentar gravar se você aceitou. Porque o menino disse, eu não estou vendo pelo corderito, não. Eu não sei se você sabe gravar, se foi você que entrou, entendeu? Não. Para gravar essa live. Ela já vai encerrar, falta 5 segundos. Eu vou retornar depois, e aí eu convido você.